Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa quinta edição do Somentes Empreendedoras. Eu sou Dani Almeida e sou jornalista, apresentadora. Aqui, nossa querida empresária e psicóloga Ludmila Chaves Gomes vai te conduzir pelo caminho do empreendedorismo usando a ferramenta da psicologia. Bem-vinda ao seu super podcast! Que honra ter você aqui, Dani. Muito obrigada. Bora falar sobre crenças inconscientes que controlam o seu sucesso? Vamos. Eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui com, sabe aquele emoji com a cabecinha assim? Pegando fogo? Pegando fogo? Porque, de verdade, pra mim, a grande virada de chave foi quando eu comecei a trabalhar a minha mentalidade. E uma das bases da programação neurolinguística, além da terapia, de Jesus amado, tanta coisa que eu fui estudar, que eu fiz, que eu faço, mas a base da PNL é a crença, né? Assim, uma grande parte da PNL é a crença. Então, eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente hoje. Legal. Vamos começar, né? Vamos começar explodindo a cabeça da galera. Até que ponto o nosso inconsciente pode controlar as nossas ações? Como é que isso funciona? Jesus amado, que pergunta fácil, né, Dani? Se fosse fácil, a gente não nascia chorando, como diz uma amiga minha. Dani, vamos pensar assim, quando uma pessoa está inconsciente, né? A pessoa caiu na rua, está inconsciente. Tem vida, está pulsando, mas ela está fora de si, ela está fora do estado normal dela, ela está fora da consciência dela. Para Freud, o inconsciente são nossos atos falhos, nossos sonhos são cheios de significados. Quando a gente esquece alguma coisa, é um ato falho, é algo do inconsciente que brota aí. Eu também acredito nisso, mas eu não fico analisando as pessoas por esse viés, né? E aqui, como empreendedora, vamos tentar linkar aí como o inconsciente interfere nas nossas ações. O inconsciente interfere nas nossas ações através das nossas crenças. O inconsciente, ele brota através de crenças que a gente vai desenvolvendo na nossa vida. Então, eu creio que é a partir dos sonhos, do ato falho, dos esquecimentos, mas no mundo do empreendedor e trazendo aqui para o nosso objetivo do podcast, é isso. O seu inconsciente, ele reflete nas suas crenças, que reflete nas suas ações. Dinheiro é um tema bem legal de falar, né? Que a gente tem muitas crenças envolvidas no dinheiro. Então, se você tem muito dinheiro, você vai perder. Então, você vê muitas pessoas com muito medo de perder o dinheiro que consegue. Ou se você conseguiu o dinheiro, você conseguiu pelo lado errado, porque ninguém fica rico do dia para o outro. Então, tem muitas crenças em volta do dinheiro que refletem nas nossas ações. Então, as crenças, elas vão alimentando as nossas decisões. E o inconsciente, ele se manifesta nessas crenças que a gente tem aí no nosso dia a dia. Então, basicamente, eu vejo o inconsciente na vida do empreendedor, nas crenças que reflete na tomada de decisão dele, no negócio dele. Então, eu preciso tomar uma decisão de expansão, preciso expandir o meu negócio. Se eu tenho uma crença dentro de mim forte que o dono engorda o gado, eu fico sempre com medo de empreender, eu fico sempre com medo de expandir, porque, nossa, como é que vai ser? Eu não vou estar em todas as lojas, então melhor não ir, melhor não abrir de novo. E muitas vezes, Dani, é uma crença que é inconsciente, é uma crença que vem do meu pai, que o meu pai sempre falou isso. Não, você ouviu repetidas vezes. Eu tenho que estar lá na loja, senão o negócio não vai, eu tenho que estar na loja, senão o funcionário não faz, eu tenho que estar na loja, eu tenho que estar... Quando eu estou, o número é diferente. E aí você vai internalizando isso dentro de você. No momento de você fazer uma expansão, de você tomar uma decisão, no momento de você ir para a ação, o inconsciente brota e aquilo te limita e
e você não consegue ir, você não consegue expandir, você não consegue abrir outros negócios, você não consegue diversificar o seu negócio, porque lá dentro o seu inconsciente está se manifestando na sua crença, que interfere aí nas suas ações do dia a dia. Como que a gente pode gerenciar essas emoções que têm a ver com as nossas crenças a nosso favor? Em que aspecto que o empreendedorismo entra nessa história? Pensa numa coisa. Das coisas que nos acontecem no dia a dia, 10% é o fato em si, 90% é o que a gente faz com esse fato. Uhum. Então, vamos lá. Eu tinha um contrato muito importante com um cliente e ele rompe esse contrato. Uhum. Isso é o fato em si, é 10%. Como eu vou reagir diante desse fato é o 90% restante para o resultado. Uhum. Então, como não cuidar das nossas emoções, Dani? Se 90% da nossa vida, dos nossos resultados, são controlados pelas emoções. Elas determinam se vai ser sucesso, se não vai ser sucesso, se vai ser fracasso, se vai ser raiva, se não vai ser raiva. Então, como um empreendedor não cuidar das suas emoções se elas controlam basicamente toda a nossa tomada de decisão, né? E, Dani, é um ciclo. Então, a gente tem aí as nossas crenças, o nosso inconsciente, que dita as nossas crenças, que as nossas crenças geram as nossas emoções, que geram os nossos comportamentos, que geram os nossos resultados. Então, é um ciclo que a gente vai vivendo. Se a partir do momento... E esse ciclo vai dar o meu resultado. Então, eu quero bater o carro. Uhum. Isso vai me gerar uma emoção. Uhum. Vou lá e mato o cara. Eu vou ser presa, tem uma consequência disso. Uhum. Então, a nossa emoção, ela desencadeia as nossas atitudes. Uhum. Ela automaticamente fala, faça isso, faça aquilo, direciona para esse lado. Então, esse ciclo, a gente tem que romper esse ciclo, começando lá na crença, porque lembra, a crença que vai gerar as emoções. A crença que vai falar assim, nossa, que medo. Ou a crença vai falar, não vai. A crença vai falar, pode ir que vai dar certo. A crença vai falar, não abre outro negócio porque você não vai estar lá, então não vai crescer o seu negócio. A crença vai falar, não contrata mais funcionário porque funcionário está sempre contra a empresa. A crença vai ditar todas essas coisas que vai te gerar emoções e que essas emoções vão gerar suas atitudes que vão gerar os seus resultados. Então, de como é importante modificar a crença, cuidar da crença, cuidar dos pensamentos, para daí cuidar das nossas emoções, para conseguir romper esse ciclo e conseguir gerar em nós emoções diferentes que vão desencadear atitudes diferentes no nosso dia a dia. E a emoção, Dani, mais uma vez, se ela é responsável pelos nossos comportamentos, como não olhar e não cuidar dela? E a gente cuida dela modificando as nossas crenças. Não sei se ficou claro. Ficou muito claro. Ficou muito claro. Ou seja, basicamente, tem que cuidar da sua cabecinha, né, minha gente? Senão a gente não tem os resultados que a gente quer. Olha só, outra pergunta que eu trouxe aqui para você. Um tema muito comentado, você já deve ter ouvido aí falar, você que está assistindo a gente, é o das crenças limitantes. Essa é boa também, né? Nossa, quem não ouviu falar? Explica um pouco melhor pra gente o que é a tal da crença limitante, como que ela funciona e quais os efeitos dela. Na verdade, você acabou já falando um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos deixar mais claro aqui para quem tá ouvindo a gente. E quais os efeitos dessas crenças limitantes, né, nos nossos negócios? Legal. Acho que a gente falou aí bastante de crença, né, e a gente não chegou a definir o que é crença. A crença, Dani, eu acredito que é um pensamento que ele se repete tanto, que ele vira uma verdade para você. E que é a sua verdade e que não é a verdade do outro.
Várias vezes a gente comenta algo assim, nossa, eu tenho tanto medo de empreender. E a outra pessoa fala, que isso? É tão natural, é tão tranquilo, para você ver como crença é algo que é seu, que você foi pensando aquilo tantas vezes que aquilo virou uma verdade para você. E aí a gente tem as crenças conscientes e as crenças inconscientes. As crenças conscientes eu tenho uma crença, não sei, muita gente fala que homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É uma crença, certo? É consciente, eu tenho consciência aí dessa crença. E tem as crenças que são inconscientes, que elas vão se construindo na nossa história de vida, na nossa infância, das nossas relações, e vão ficando dentro da gente. E lembra, vão definindo as nossas emoções que manifestam nos nossos comportamentos e que definem aí os nossos resultados. E a crença limitante, Dani, é uma crença que é um pensamento que é seu, que é uma verdade que é sua, que você pensou muitas vezes e se tornou uma realidade. E qual é a virada de chave para ela virar limitante? Quando ela diverge daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Como a gente deu o exemplo do quero expandir. Quero muito expandir, quero abrir mais loja, quero abrir mais negócio, mas tem algo que me limita, porque lembra, o olho do dono é que engorda o gado. Mesmo que não seja uma crença consciente, ela interfere em mim. Então, ela passa a ser limitante quando o seu desejo vai para um lado e a crença está te puxando para o outro lado, ela passou a ser limitante, ela te limita ali. Tem uma crença, por exemplo, Dani, eu lembrei desse exemplo agora, que o cliente tem sempre razão. Né? É uma crença que a gente leva aí dentro da gente, o cliente tem sempre razão. Então, eu que lido com o público todo o tempo, o cliente vem e você já fica, não, porque é o cliente, né? Então, vamos resolver, vamos devolver o dinheiro. Tem que ter uma tratativa mesmo, não acho que está errado. Mas tinha uma cliente que sempre ia na minha loja e ela maltratava as meninas não se sentiam bem com ela. Eu tenho muita menina estrangeira, e eu também sou, e várias vezes a cliente chegava lá e falava, mas o que vocês estão fazendo aqui? Volta pro país de vocês. Abusiva, né? Só que aí o cliente tem sempre razão, né? Como é que eu vou brigar com o cliente? Porque isso era uma crença para mim. Então eu ia mediando, eu falava, calma, gente, calma. Aí a cliente saía, eu trazia chazinho, né, para acalmar. Então eu ia colocando panos quentes para acalmar aí a situação, né? Tá vendo? Uma crença que eu tinha determinava o meu comportamento, determinava as minhas emoções, determinava como eu ia agindo. E aquilo me movia sem eu me dar conta. No final do dia, a gente estava esgotada porque a cliente passou na loja. Até um dia que eu falei, bom, gente, eu vou ter que convidar essa cliente a cuidar da mirada dela em outro lugar. Né? Eu rompi uma crença que para mim era forte, que estava prejudicando a equipe e como que eu vou falar para a cliente, não vem mais, ela tá pagando, ela tá vindo. E aí, com muito jeito, eu falei para ela, olha, eu acho que aqui não é seu espaço, né? A gente é estrangeiro, a gente é de outro país. Por favor, vai na nossa competência, né? No nosso concorrente e busca outro lugar para você cuidar da sua mirada, que aqui a gente não vai cuidar mais. É a quebra de uma crença que eu tinha, que gerou uma outra emoção, uma crença que era muito forte para mim. Para mim, o cliente sempre tinha razão, tinha que ceder, tem que achar solução, tem que buscar saída. E para essa eu precisei quebrar a minha crença e até eu me dar conta dessa minha crença, levou um tempo. E, Dani, essa parte de expansão no início, para mim, também era uma crença que para mim era muito forte. Porque eu sempre ouvi a minha família falando que o dono tem que estar no negócio, que o dono tem que estar ali, que o dono tem que estar olhando, que o dono. E eu falava, gente, como que eu vou expandir e ter um monte de funcionário? Porque uma outra crença que funcionário está sempre contra a empresa, né? Uma crença que a gente leva. Então, eu via de como a minha crença me
limitava de expandir, me limitava até um momento que teve a virada de chave. Eu falei, gente, hoje tem processos que me ajudem a controlar as lojas, hoje tem maneiras de fazer gestão que talvez na época dos meus pais não tinham. Então, eles precisavam estar ali mesmo. Hoje tem toda uma tecnologia, tem toda uma evolução da gestão do negócio que me dá a possibilidade de romper essa crença que eu tenho. Então, cuidar das nossas crenças é importante porque elas definem as nossas emoções, que determinam aí as nossas atitudes e os nossos resultados. Então, a crença limitante é isso, Dani. O seu desejo é para um lado, então, para qualquer coisa, eu quero expandir, eu quero ter um negócio, eu quero casar, eu quero ter filhos. E a partir do momento que o seu desejo vai para um lado e as suas crenças te levam para um outro lado, do tipo, nenhum homem presta, então você não vai conseguir ter um casamento, você não pode empreender porque você não sabe nada de negócio, você nunca consegue fazer nada certo, então sua crença vai te levando para um caminho que vai distinto do seu desejo e aí ela passa a ser uma crença limitante na sua vida. Qual orientação você daria para quem está assistindo a gente aqui, que quer transformar esses medos ou crenças e comportamentos indesejados em realização? Quem quer ter essa virada de chave? O que você diria para essas pessoas? Ponto número um, quase número 0. Autoconhecimento, porque você só vai conhecer as suas crenças se conhecendo. Você só vai conhecer se essa crença é real ou não, se ela faz sentido ou não, se é uma crença que é sua ou se é uma crença que é dos seus pais, que eles te passaram. Se é uma crença inconsciente, mais ainda você precisa se conhecer. Então, tópico número 1 é se conhecer. Tópico número 2, Dani, super importante, aposte em você. Você só consegue quebrar suas crenças limitantes a partir do momento que você aposta e acredita em você. Se você não acredita, se você não se estima, se você não confia em você, se você não tem uma boa imagem de você, dificilmente você vai romper crenças que são limitantes. Então, quando vem aquele pensamento, você não pode, você não consegue, tá vendo? Você sempre faz errado, você nunca consegue acertar. Você só consegue ir tirando essas crenças limitantes da sua cabeça se você primeiro se autoconheceu, então você consegue identificar, e se você aposta em você a ponto de virar para o seu próprio pensamento e falar, sai daqui que eu dou conta sim, eu não fiz tão bem dessa vez, mas da próxima vai sair melhor, eu já fiz melhor do que da outra vez, viu só? Então, se você não tem essa autoconfiança de falar para você mesma, para que não é assim, eu consigo fazer diferente, lembra daquele dia que eu fiz e saiu super legal? Então, se você não aposta o tanto de se frear, de frear seus pensamentos, você não consegue ter aí o sucesso e não consegue evoluir. E o terceiro, Dani, que eu acho importante pontuar, porque aqui o nosso foco é muito usando a psicologia como ferramenta, mas eu quero deixar claro que a parte técnica é super importante também. Aqui a minha bandeira é da parte psicológica, porque eu vejo pouco ensinamentos de como cuidar da parte psicológica saindo de terapia. Então, ou é terapia ou você fica surtada, né? E aqui eu tô querendo trazer a psicologia como uma ferramenta natural mesmo. Igual tem curso de como fazer gestão de negócios, então você também pode cuidar de você sem ser uma terapia tradicional, né? Então, a minha bandeira é essa, só que a parte técnica é super importante também. Não é a única, só que é importante. Então, para você ter sucesso, para você acreditar em você, para você conseguir romper com essas crenças, o conhecimento técnico te ajuda muito, porque te traz confiança, te traz segurança no que você está fazendo. Se
você tem o conhecimento, de longe você consegue ver, nossa, ali vai dar problema, vamos mudar a rota. Isso não vai sair bem, toma cuidado. Então, a parte técnica é um direcionador muito importante até para o seu psiquismo, porque quanto mais você acerta, mais autoconfiança você tem, mais confiante você se sente, melhor você fica. Então, essa parte de fazer as coisas bem feitas no negócio é importante, porque isso alimenta o interno também. Então, não adianta eu também ser plena internamente e não saber fazer gestão de negócio, não saber dar um feedback, não saber montar um DRE, não saber fazer a gestão do meu negócio. Então, eu vejo essas 3 coisas muito como um tripé para o sucesso, para você conseguir romper as suas crenças aí limitantes. Busque o autoconhecimento, aposte em você e seja bom naquilo que você faz. Conheça o que você faz, conheça o seu negócio. Que isso é um ciclo. Você faz bem fora, alimenta dentro fica bom, você reflete para fora. Então, a parte técnica também é muito importante nessa busca aí do sucesso. Muito bom! E quem quer mais conteúdo sobre empreendedorismo e psicologia, só ir no seu Instagram, certo? Isso mesmo, o link do Instagram tá aqui no canal, é Ludmila Chaves Gomes. Lá a gente fala muito sobre empreendedorismo feminino, transição de carreira, as angústias aí da vida do empreendedor, que não é fácil, mas é uma jornada muito linda, mas que é muito desafiadora também. Aqui no canal sempre tem conteúdos também, então se você é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E a gente se vê no próximo Somentes Empreendedoras. Muitíssimas graças, Dani. Graças. E a gente se vê no próximo Somentes Empreendedoras. Tchau, tchau. Tchau.